Sim. Beleza. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de novo um pouquinho sobre o gênero textual, só que nós vamos trabalhar um outro tipo de gênero textual hoje, tá bom? Ok. Então, o gênero textual, como você já sabe, é o termo usado para classificar textos que apresentam funções comunicativas diferentes. Uma receita culinária, por exemplo, ela tem uma função comunicativa, ou seja, de ensinar o leitor a produzir um certo tipo de prato. Enquanto uma fábula busca ensinar uma lição com moral, cada gênero tende a seguir padrões de estilo, formato, registro e até linguagem. Hoje nós vamos aprender um novo gênero textual, que é o gênero notícias e reportagens de revista e jornal, que ele tem muito dentro do Enem. Então, notícia e reportagem, news is what someone wants to surprise, everything else is advertising, the power is to set the agenda, what you print and what you don't print matter a lot. Então, como nós já sabemos, a notícia está para todo mundo que quer ficar interessado, assim, fantasiado com as notícias. Tudo é propaganda, o poder está em como você apresenta essa propaganda e o que você imprime ou o que você não imprime importa demais. Então, por isso que é tão importante essa questão. Então, nós vamos lá agora, lá no formulário, para responder a primeira questão. Apesar da notícia e reportagem serem ambas gêneros jornalísticos, com influência significativa na sociedade, há algumas diferenças entre elas. Usando seu conhecimento prévio, identifique quais elementos abaixo se referem a cada gênero. Às vezes, mais de uma resposta pode ser possível. Então, você pode ir lá no formulário e ver, um é mais longa e mais abrangente, apresenta estrutura menos rígida, aborda temas sociais, políticos e econômicos, apresenta o posicionamento do autor, portanto, é mais optativa, é mais expositiva e informativa, é usada a linguagem formal, é publicada logo que um evento acontece, narra acontecimentos, não necessita de uma conclusão, não trata necessariamente de um tema atual, tem uma função social relevante, o autor apresenta juízo de valor sobre o tema, pode ser discurso direto ou indireto, dependendo do tema e do tom, pode ser como objeto entreter o leitor, objetivo entreter o leitor, e o leitor pode interromper a leitura a qualquer hora e mesmo assim compreender a mensagem principal. Aí você vai lá e coloca, deixa eu ver como eu coloquei lá no formulário, se é notícia ou se é reportagem. Eu pensei que tinha colocado NR, N para notícia, R para reportagem, mas eu coloquei o nome certinho. Dessa vez eu pedi para você colocar e-mail para você receber as respostas direto no seu e-mail, porque eu estava vendo que vocês não recebem resposta quando vocês terminam o formulário, né? Então agora vai direto para o seu e-mail as respostas, tá bom? Quando você terminar, só dá aquela ligadinha no áudio para mim poder saber, tá bom? Deixa eu só pegar uma garrafinha de água para me beber. Pronto. Perfeito. Não sei, não vai sair resposta agora, eu não vou dar a resposta agora, depois você pode observar ela. Deixa eu passar para o slide. Então, aqui.
Parece filme. Vamos voltar. Você continua lá no formulário que nós vamos fazer. Tanto a resposta como tanto a reportagem como a notícia podem apresentar os seguintes elementos em sua estrutura. Leia os tópicos e diga quais são as funções e características principais de cada um. Se achar necessário, pesquise em respingo de jornal, mas só que acho que não vai precisar fazer isso. Manchete, lead, corpo do texto e imagem. Aqui do lado esquerdo, eu coloquei as possíveis respostas. O que é uma manchete, do que é uma manchete, de que é um lead, de que é um corpo de texto e do que é uma imagem, tá bom? Esse aqui eu vou dar a resposta no final, então eu vou pedir para que você faça lá. Caso você tenha alguma dúvida ou erre alguma coisa, que é totalmente normal, depois você só vai lá e arruma, tá bom? Então, só para quem vai assistir a aula depois, nós temos aqui como respostas é o desenvolvimento das informações apresentadas no lead, provavelmente o elemento é o elemento que mais varia entre um gênero e outro. Então, essa aqui já não pode ser o lead. O segundo diz, é formado por poucas palavras, mas deve ser marcante e aguçar a curiosidade do leitor. A ordem das palavras na frase pode variar. Há mais predominância de substantivos que tornam os fatos mais concretos para o leitor. Com o intuito de mostrar mais atualidade, muitas vezes usa-se o verbo no tempo presente, mesmo que o acontecimento esteja no passado. Fala, bebê. Então volta lá para o quarto, papai está dando aula. Este é normalmente o primeiro parágrafo da notícia ou reportagem que o autor descreve as informações básicas sobre a matéria. Serve como uma espécie de resumo, apresentando as informações mais importantes no texto. Geralmente traz respostas para as questões a respeito da ação descrita no texto. Quem fez, o que, quando, onde, como e por quê. É aqui também que poderemos encontrar as palavras-chave do texto. E a última é uma imagem que acompanha uma notícia ou reportagem. Pode ser meramente ilustrativa, o que não compromete o tema, ou ela pode apresentar informações adicionais do texto, no caso de gráficos e mapas, por exemplo. Alright? Professor, terminei. Terminou? Então, qual que você colocou em manchete ou título? Você consegue ler aí? Não. Vou botar para o Consigo sim. Beleza. O segundo é formado por poucas palavras, mas deve ser marcante. Perfeito. Lead. É normalmente o primeiro parágrafo. Perfeito. É bem básico, né? O corpo do texto, como já mesmo diz, é o desenvolvimento das informações. E imagem eu deixei no mesmo canto para não matar ninguém do coração. Ok? Então, só para a gente poder entender, isso é uma coisa muito importante. Tem alunos que, por mais pareça que não, nós estamos no século XXI, tudo bonitinho, mas tem aluno que não sabe. Então, isso aqui é muito importante de saber, tanto em português quanto em inglês. Muitas pessoas nem saberiam dizer o que é um lead de verdade. Então, agora nós já sabemos o que é um lead. Na atividade 3, lá no formulário, diz assim, a manchete ou o título é o nosso primeiro contato com o conteúdo da notícia ou reportagem, e por isso deve ser concisa, mas contundente. Na prova do Enem, podemos até encontrar a resposta com uma questão nesse primeiro elemento. Leia a seguir as diferentes manchetes de duas notícias veiculadas por fontes distintas e responda. Lá no... pode voltar. Então, aqui nós temos a notícia number 1 e nós temos a notícia number 2. Aí lá no 3 está falando, discutir com o professor a aula. Beleza, você vai colocar o sim. Então, a gente vai discutir aqui nesse momento agora. Nós temos ali duas notícias a respeito, uma a respeito da J.K. Rowling e uma outra que está falando sobre Honduras. O que você pode ver dessas notícias aí, Laura? Elas têm alguma coisa em comum? O que está faltando? Ou o que você olha assim e você fala, puxa, tem alguma coisa diferente aqui? A maneira como foi escrito dá tons diferentes para as notícias. Perfeito, perfeito. Agora vamos analisar se você fosse... Porque muitas vezes muitos alunos, eu vejo isso muito. Eles olham assim um texto em inglês e falam, nossa, professor, tá tudo errado ali. Olha lá, tá faltando coisa ali, então tá tudo errado. E muitas vezes a gente acaba esquecendo que até mesmo em português, nós temos uma coisa que os escritores, eles usam, os cantores usam mais ainda, que é chamado de licença poética.
Nesse caso aqui, eles não usam a licença poética porque eles não estão escrevendo um poema nem fazendo declaração de amor ou declaração de qualquer outra coisa. Eles estão dando um fato, eles estão usando notícia. E aí nós podemos ver que se você parar para analisar direitinho, na notícia 1 aqui, está faltando, muitas vezes eles omitem os verbos auxiliares. Quando ele fala J.K. Rowling write a adult novel, você viu que na matéria, ele omitiu o is, que ele é um verbo auxiliar. Então, para eles, não faz tanta diferença quando você coloca uma notícia de jornal, seguir uma norma padrão normal. Aqui em português, a gente também, os jornais fazem muito isso. Para quê? Para chamar e prender realmente a atenção. Uma outra coisa, também eles tiram o artigo, né? Por exemplo, ele está falando livro book, livro novo, beleza, mas se você fosse parar, analisar ali a situação, ver como um gramático ali, aquele aluno chato que só pensa na gramática, tá faltando isso, tá faltando aquilo, aí não pode fazer isso. Se ele for ouvir um nativo falando em inglês, ele vai falar, você tá falando tudo errado. O nativo vai olhar para ele e falar, filhão, você fala português errado, você vai corrigir meu inglês, para quê? Então, não tem nessa necessidade no jornal e nas notícias e nessas reportagens. Aqui, na última matéria também você pode ver que está faltando novamente, tem a ausência do verbo auxiliar, que auxiliaria na interpretação do texto. E uma coisa bem importante, todas as manchetes, elas não passam de 8 a 9 palavras, porque se tiver uma manchete com, por exemplo, assim, umas 12 palavras, quem é que vai ler aquela manchete? Ninguém vai ler, porque não vai chamar atenção. A pessoa, ela vai, só de visualizar, ela já vai ficar bem cansada. Tanto o jornal físico, quanto o jornal da internet, você vê que eles colocam letras garrafais e manchetes assim, que realmente vão prender a atenção. Manchetes muito longas, não prende a atenção de ninguém. Esqueci de colocar, manchete com poucas palavras, 8 ou 9, para ser mais exato. Aqui, vamos seguir o passo a passo. Hoje eu quero que a gente siga o passo a passo, tá bom? Leia atenciosamente o enunciado da questão abaixo, retirada da prova do Enem de 2012. Depois, leia a manchete e o corpo do texto para responder a questão. J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras adaptados para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo. Então, nós estamos falando o lead da matéria, ou quer dizer, o enunciado está falando da J.K. Rowling e o livro do Harry Potter que ela escreveu, falou um pouquinho do cinema, e aí, só de olhar a manchete e o lead, será que essa matéria está realmente falando sobre o bruxo Harry Potter e o que ela fez? Vamos dar uma olhadinha nele. Pai, fala, meu amor. Você pode me prestar seu celular? O papai está usando o celular dele. Você pode pegar o celular do papai depois. Aí o papai dá o celular para você. Pode ser? Pode. Tá bom? Melhor. Pega. Tô usando, né? Só que você não vai levar o carregador porque você não pode pegar o carregador. Eu não quebro esse carregador. Não, imagina. Sou eu que quebro, Larissa. Luana. E aí já responder também a questão, tá, Laura? Então, lá na letra A diz assim, informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto, divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adultos, promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J.K. Rowling, informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos, ou anunciar um novo livro da série Harry Potter publicado por editora diferente. É a B, sir. A B. Então você deu uma olhadinha e viu o corpo da matéria e viu que não tinha nada a ver com o que o enunciado estava querendo mostrar também, né? Uhum.
Perfeito. Então, de acordo com o texto, é a letra D. Informar que a autora agora pretende escrever para adultos. Ah, teacher, mas a letra B, ela me parece ser certa. E tá certo. Lembra que nós tínhamos aquela questão das eliminações, daquelas improváveis e daquelas duas que poderiam ser as mais próximas? Então, no caso, a letra B, você falou a D também, né? Eu tinha falado da B mesmo. Ah, tá. Então você viu que a B, ela tá entre aquelas mais próximas. Agora, vamos encontrar no texto evidências que sustentam a resposta correta, assim como cada uma das alternativas erradas. Como a gente já sabe, a D é a alternativa certa. Então, vamos ver. Incorreto. O objetivo do texto não é promover a editora, apesar de seu nome ser divulgado. Nesse caso, a menção ocorre para indicar que a autora vai trabalhar com uma editora diferente da que publicou os livros da série Harry Potter. Essa aqui é a D, que é a correta. A resposta pode ser encontrada na manchete e no lead. Aqui a palavra pen, presta atenção nessa palavra pen, nós conhecemos ela como caneta, mas olha só o que está falando aqui. Ela é usada como verbo e não como substantivo. Pen é sinônimo de escrever. Quando você vai escrever alguma coisa, você usa pen, pen it, por exemplo, tá bom? Na lead, no primeiro parágrafo, encontramos as palavras-chave. Announce, que é anunciar, e plans, que é planos, que justificam a escolha das palavras, informar e pretende na alternativa. Opa, vai para a próxima. Não vai por último, não, por favor. Só um segundo que deve estar dando delay aqui. Isso. Vamos, fio. Oh. Agora não. Vá pra frente. Tem coisa que só acontece ao vivo, viu, Lara? Normal, senhor. Cadê isso? Vai, filho. Ah, isso, vai embora. Oxi, volta. Volta. Isso, tem as respostas já. Incorreta, apesar do objetivo do texto ser um novo livro publicado por editora diferente, ela não é uma série da série Harry Potter, como mencionado antes, por causa do trecho, My next book will be very different to the Harry Potter series. Então, não pode ser essa também, por causa dessa frase. A próxima também é incorreta, é uma obra inédita sem relação com a série Harry Potter, que a gente pode até utilizar essa resposta como uma das possíveis respostas certas. Mas só que a gente pode ver no trecho, My next book will be very different to the Harry Potter series. Então, a gente já pode maneirar aí. E a última também é incorreta, o objetivo do texto não é a divulgação de uma obra, uma vez que nem o título, nem a data de lançamento são mencionados. Então, a alternativa A já seria incorreta nesse sentido, mas estaria bem próxima da resposta. A alternativa B também estaria um pouquinho mais próxima da resposta, apesar de não ser a correta. A C, ela está realmente totalmente longe de tudo aquilo que a gente viu no enunciado da questão. A E também, ela está bem longinho do aquilo que a gente gostaria. E a alternativa correta, no caso, é realmente a letra D, tá bom? Qualquer coisa, você dá uma arrumadinha lá, caso você tenha não acertado essa. Até que ponto essa imagem na compreensão essa imagem ajuda na compreensão do texto e na resolução da questão? 1. A imagem não é essencial para a compreensão do texto, pois é meramente ilustrativa. Se removida, a imagem não altera a qualidade da leitura, ou a imagem ela é essencial para a compreensão do texto, pois é meramente ilustrativa. Se removida, a imagem altera a qualidade da leitura. Qual das duas para você está certo, Laura? A primeira, que a imagem não é essencial, ou a imagem ela é essencial para você entender? A primeira, que não é essencial. Perfeito. Se ela tá ou se não tá, não vai fazer diferença nenhuma. Essa é um típico caso de que pode estar lá a pessoa mais famosa do mundo. Se não tiver nada a ver com o texto, bolhufas para isso. Nossa, pensei que ia demorar mais, mas essa aula até que está sendo rapidinha. Ó, questão 7. Nesta outra questão do Enem de 2013, adote a mesma estratégia utilizada na atividade anterior para responder a questão, tá bom? Então, a gente vai usar
Aquela mesma estratégia. Tem as 5 alternativas, tem aquelas 3 que podem ser a certa, e as 2 que a gente já descarta de vez. Então, os noticiários destacam acontecimentos diários que são veiculados em jornal, impresso, rádio, televisão e internet. Nesse contexto, o acontecimento reportado é a ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. B, a questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina. C, a investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um prédio. Rapaz. D, conclusão do relatório sobre morte de mais 300 detentos em Honduras. E E, causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado ao norte de Honduras. Então, vamos dar uma olhadinha lá no texto, lá no formulário, para que a gente possa responder esta questão. Ó, tem a opção 6, mas não vai nela não, tá? Ela com certeza é errada. Porque ela não tem nem alternativa. Pronto. Perfeito. Vamos lá. Antes de eu colocar a resposta aqui, antes de eu passar para o próximo slide, qual foi que você colocou? Coloquei a... Ah, Sor, só uma coisinha. Essa parte do enunciado, tipo, os noticiários destacam acontecimentos diretos e tal, essa não tá lá no... isso, não está lá no formulário, por isso que eu li para você. Aham, só para avisar, caso você não soubesse, porque... Não, é que eu tentei colocar, é que é assim, se você, é que você não viu, mas aqui é uma foto, e aqui embaixo é outra foto, eu só juntei as duas. E lá no formulário eu não consegui colocar as duas juntas, entendeu? É por isso que eu não coloquei lá. Beleza. Mas aí, ainda bem que você avisou, agora veio na minha mente, enquanto eu estava olhando o formulário, que dá para me fazer uma parte só com a foto e depois colocar o enunciado embaixo. Vou fazer isso da próxima vez. A gente vai aprendendo, sabe? É coisas assim que a gente vai vendo, e isso é muito bom. E obrigado pela interação, viu? Isso é importante. Depois eu dou uma arrumada lá. Quem pegar depois vai pegar o trabalho mais fácil. Qual que você colocou? A. Perfeito. Agora, no sentido de eliminação daquelas mais ridículas, qual que foi que você colocou? Ah, essa aqui não é nunca. A E e a C. Perfeito. Então, a investigação de morte de um oficial das Nações Unidas em visita ao presídio e a causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado ao norte de Honduras realmente não tem nada a ver. Mas se você parar para analisar a questão, a alternativa B e D, elas têm tudo a ver. Tanto que, mas da última vez é mais rápido, né? Vou começar a copiar e colar parado, que nem estava antes. Então, ó, a questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina, se você ficar olhando assim o título do texto e não ler o texto todo, você vai, opa, essa aqui. Ou conclusão do relatório sobre morte de mais de 300 detentos em Honduras, você vai ficar ali, nossa, mas onde está você falando 300? Aí você vai também eliminar, mas vai ficar aquela pulguinha atrás da tua orelha. Então, é sempre nessa questão, e você faz isso muito bem, tanto que nas questões do Enem, que eu coloquei lá no formulário, você acertou as 10. Você viu que eu coloquei a resposta no Google Sala de Aula, né? Eu vi. Quando a gente termina e envia, ele já mostra que quantos a gente acertou. Nem sempre ele mostra certinho, tem umas questões que fica meio confuso, mas aqui ele mostrou. Ah, tá. Então eu estou começando a me dar bem com esse negócio de fazer os formulários do Google. Estou começando a acertar o caminho. Porque os primeiros que eu estava fazendo já não estava tudo perdido. Só coloquei a seta e estava errado. Então, gente, peraí, vai com calma.
E aí, só para a gente ver uma coisa bastante importante, acesse jornal e revistas online antes de ler. E antes de ler a notícia ou a reportagem, explora a manchete, o título, ao máximo para extrair significados. Também é importante perceber as características linguísticas e estilísticas que se repetem. Eles vão repetir muito essas linguagens estilísticas e linguísticas. Na 8, nós temos lá a última que está lá no formulário. Como visto anteriormente, o lead é um elemento muito importante, tanto em uma notícia quanto em uma reportagem. Identifique nos textos das duas questões, tanto a 7 quanto a 4, dessas questões anteriores, e localize as respostas para as seguintes perguntas: quem, o que, quando, onde, como e por quê. Você pode ir lá no formulário, daqui a pouco você volta aqui. Rapaz, também estou ali. As crianças pegam as caixinhas dos produtos que a gente compra e amassam toda a caixinha. A caixinha é mó legal. Ai, faltou música hoje. A caixinha de som descarregou hoje de tarde. Nem coloquei para carregar. Não podia colocar aqui, né? Pronto. Perfeito. Texto 1, o texto 1 vai se remeter à questão 4 e o texto 2 vai se remeter à questão 7, tá bom? Ok. E aí, qual que você colocou para um ou para outra? Senhor, eu não sei se eu entendi muito bem, então, no formulário. Porque era, no formulário tá aqui para eu marcar se a questão 4 é sobre quem, o que, ou quem, o que, onde, como, por quê. Isso. Ah, bom, eu marquei o quem, do que, onde, como, por quê sobre a questão 7, porque o lead parecia mais completo. E da questão 4, o lead parecia um pouco mais sucinto, assim. Aí. Perfeito, é isso mesmo. Tanto que, ó, entendi, ok. Fica tranquila. Parece um pouquinho confuso mesmo, mas isso é uma coisa totalmente normal, tá, Laura? Tá. Tá mais baixo. Não fica muito alto. Então, uma estratégia para quando a gente for fazer o exame do Enem, os textos selecionados para as questões no Enem têm sempre fonte autêntica. Geralmente, você vai ver que as fontes elas são autênticas. Porém, elas são geralmente o quê? Adaptadas ou fragmentos do texto original por causa do espaço que ocupa. Muitas vezes eles não querem colocar a matéria original, então eles fazem a fragmentação ou uma adaptação, tá bom? Por esse motivo, sempre tente ler o corpo do texto, mesmo que acredite já ter encontrado a resposta no título, no subtítulo, no lead e na imagem. Se você tem um conhecimento maior de língua inglesa, vai ficar muito mais fácil para você. Se você tem um pouquinho mais de dificuldade, vai grifando. Depois eu vou até assinar táticas de leitura, para que as pessoas elas não fiquem se matando para ler palavra por palavra, porque isso acontece muito na prova do Enem. É 5 questões e o cara fica 50 minutos nas 5 questões, sem necessidade nenhuma. Aí depois vai fazer português, fica, nossa, meu pai do celestial. Aí vai fazer as outras, fica tudo perdido, e depois fica tudo... Aí aquelas 6 horas lá, parece que passa em 5 minutos. Porque ficou tanto tempo na de inglês, pensando, inglês é fácil, vou pegar elas porque tem menos, mas sempre dá mal. Uma dica de estudo é crie o hábito de ler jornais e revistas em inglês, inicie sua leitura pelos temas que mais lhe agradam. Então, vai procurar alguma coisa que você gosta. Não vai pegar futebol se você não gosta de futebol. Não vai pegar vôlei, vai pegar moda se você não gosta. Procura fazer só aquelas leituras das coisas que você gosta. Eu, por exemplo, eu gosto muito de esporte. Então, eu leio tudo
Tudo que tem de esporte, eu estou ali dando uma olhadinha. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu já tenho um conhecimento prévio. Então, fica muito mais fácil. Diferente se eu pegar alguma coisa sobre moda, sendo que eu nem curto moda, nem vejo moda. Minha esposa fala que eu tenho roupas fora da moda, só para você ter uma ideia de como eu gosto de moda. Opte por notícias inicialmente. Conforme for ganhando mais familiaridade com o gênero, arrisque ler textos mais complexos. Busque por reportagens sobre assuntos recorrentes na prova. Abaixo estão algumas das fontes mais usadas. Eles usam muito os sites da BBC, Times, da revista Times, The New York Times, também eles usam muito, e da Newsweek, que são revistas que eles costumam utilizar. Aqui eu peguei todos esses links aí, eles estão com acesso de maio de 2016, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Porque foi quando eu criei essas aulas aqui, foi nessa época aí. Eu peguei esses sites aí. E aí, só para a gente finalizar a aula de hoje, você viu, as aulas elas acabam bem rápido. Eu que acabo falando demais. Notícia e reportagem. Ambos possuem o quê? Título, com predominância de substantivos marcantes e formado por poucas palavras, e precisam ser chamadas a atenção do leitor. Todos eles possuem o lead, o primeiro parágrafo, aquele parágrafo bem pequenininho que fica embaixo, em que o leitor coloca as informações principais da matéria, respondendo perguntas como quem, fez, o que, quando, onde, como e o bendito do porquê. O corpo do texto, que é o aprofundamento das informações contidas no lead, e imagem, que pode ser ilustrativa ou apresentar informações adicionais, ou seja, que vai estar ali para complementar o texto, ou não, que nem a gente viu no texto da J.K. Rowling, que não tinha nada ali para acrescentar na nossa vida. Continuando, a notícia é mais expositiva e informativa. É publicada logo que o evento acontece e não possui conclusão. Então, notícia, ó, é agora. Virou notícia. Já a reportagem é mais longa e abrangente, apresenta estrutura menos rígida, pode ser mais opinativa, onde o autor ele vai falar, né, a gente pode ver muito em crônica esportiva, depois lá que o comentarista ou a pessoa que está falando sobre o jogo, ele fala, na minha opinião, isso aconteceu, o time foi muito mal, então demora um pouquinho, é um pouquinho mais extensa. Não precisa ser sobre um tema atual e pode ser mais leve ou menos informativa. Alright? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido, tenha pegado bem o que nós tínhamos para falar sobre notícia e reportagem, que é um gênero textual muito importante. Na próxima aula, nós vamos tratar de alguns outros assuntos que eu vou ter que dividir